Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Saúde em Pauta. Aqui a gente fala de forma simples sobre saúde e temas do nosso dia a dia. Eu sou a Leonora Périco e hoje recebo a Elisângela para falar de segurança do trabalho. Voltando com o programa Saúde em Pauta. Tudo bem, Elisângela? Sejam muito bem-vindas. Eu fico muito feliz de você ter aceito sair dos seus afazeres e vir de estar aqui com a gente hoje. Olá, Leonora. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, viu? Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Elisângela, olhando a sua trajetória, o que levou a escolher trabalhar com meio ambiente e segurança do trabalho? O que levou você a escolher uma profissão que muitas das vezes a gente não veja com um bom olhar por ser mulher, né? Essa é uma boa pergunta. E para responder essa pergunta, eu vou voltar lá no ensino médio, né? Eu comecei a minha carreira, na verdade, na área financeira, então trabalhando no financeiro de empresas. E aí, quando chega aquele momento decisivo do ensino médio, né, o que você vai fazer com a faculdade que a gente quer fazer? E eu comecei a pesquisar sobre profissões, mas uma coisa que eu tinha muito claro para mim é que eu queria algo que ultrapassasse as barreiras da empresa, ou seja, que eu trabalhasse com algo que o benefício fosse além da empresa, né? E aí, pesquisando um dia ali, folheando revistas na época, hoje nem tem mais, né? Hoje é tudo digital. Mas na época, folheando revistas de profissões, eu me deparei com a engenharia ambiental. E aí achei muito interessante, porque casava com esse meu desejo, né? De fazer algo para o benefício da empresa, mas que também refletisse para a sociedade, para as pessoas. Então, na verdade, a minha primeira decisão foi pela engenharia ambiental. E aí a segurança do trabalho ela veio depois, com o tempo. É muito comum nas empresas que o meio ambiente e segurança do trabalho trabalhem em conjunto, né? São áreas que têm muitos pontos em comum. E aí, com o tempo, uma amiga que tinha feito faculdade comigo me convidou para fazer especialização em segurança do trabalho, e aí eu fui, e foi uma grata surpresa, porque logo em seguida aí eu já comecei a atuar na área de segurança do trabalho. Elisângela, você é engenheira ambiental e especialista em segurança do trabalho, né? Como surgiu esse caminho na sua vida? Porque você falou uma coisa e a outra. Como que surgiu tudo isso? Foi, na verdade, com o dia a dia, né? Então, primeiro eu me formei ali em engenharia ambiental. Antes de me formar, eu comecei a trabalhar na área. Eu trabalhava na área financeira de uma empresa, era uma prestadora de serviços. E aí fui convidada, meu líder na época sabia que eu estava fazendo a engenharia ambiental, me convidou para começar a trabalhar na área ali da certificação. E aí eu fui, a princípio, para meio ambiente, mas são duas áreas, né? Meio ambiente e segurança do trabalho são duas áreas que trabalham muito em conjunto. E ali mesmo eu já comecei a ver algumas coisas de segurança do trabalho. E aí foi quando eu recebi o convite de uma amiga para fazer especialização. E logo depois aí migrei de vez para a área de segurança do trabalho e conjuguei as duas áreas. Né? Aí foi se encontrando. Exatamente. Elisângela, a segurança do trabalho ainda é um ambiente muito masculino, né? Como foi para você se posicionar nesse espaço? Você encontrou barreiras? Como foi? Realmente, essa área de segurança do trabalho é um ambiente muito masculino, não só na profissão em si, né, mas das pessoas com que a gente lida no dia a dia. Então, a gente lida com muito pessoal operacional, de fábrica, que na sua maioria das vezes são homens. Mas no decorrer da minha carreira, assim, eu não tive muitas dificuldades, não, para me posicionar. Acho que a diferença está realmente no conhecimento técnico, no domínio ali do assunto que você coloca, né? Então, o fato do gênero, de ser mulher, isso não foi algo que me atrapalhou ao longo da carreira. Foi algo que foi tranquilo de conciliar. Elisângela, você atua desde 2011 em áreas bem diferentes, como siderúrgica, é isso mesmo? É isso mesmo. Química e energia elétrica. O que essa experiência te ensinaram? Isso é bem bacana, né? Eu trabalho já desde 2011 na área, então passei por vários tipos de empresa, de processos produtivos,
Mas algo que tem em comum, e aí falando especificamente de segurança do trabalho, é que o risco existe em todas elas, né? Então, o risco está presente em todos os processos produtivos e a figura do ser humano, que é algo que a gente olha muito quando a gente fala de segurança do trabalho. Então, é algo que a gente tem muito em comum, apesar das diferenças de processos, os produtos que são utilizados ali ao longo do processo, variação de risco, mas as pessoas estão sempre inseridas ali, que é o nosso principal cuidado quando a gente fala da segurança do trabalho. Ô, Elisângela, é exatamente o que você acabou de falar. Quais são os principais riscos dentro dessa área? Olha, Léo, essa é uma pergunta interessante. Como eu já atuo há algum tempo na área, a gente sempre trabalhou muito com os riscos físicos, biológicos, químicos, né, envolve ali os produtos químicos. Mas atualmente, um risco que eu posso afirmar que tem todo tipo de empresa, ou melhor, todo tipo de atividade, são os riscos psicossociais, e que é algo que está muito em pauta, né, atualmente, principalmente por conta da revisão da NR1, que é aquele risco que envolve realmente a relação da pessoa com o trabalho, no sentido da organização do trabalho, da relação dela com a liderança, a relação com as pessoas. Então, esse, sem dúvida, é o risco que está mais presente, aí independe do segmento da empresa, independe do tamanho da empresa, enfim, esse risco está sempre presente, é algo que a gente tem olhado com muito carinho. Sim. Elisângela, quando a gente fala em segurança do trabalho, muita gente ainda acha que é só regra. O que realmente envolve essa área? A segurança do trabalho ela vai muito além da regra, né? Na verdade, ela tem a ver com pessoas, com o cuidado com as pessoas. Então, as pessoas enxergam, às vezes, a segurança com aquele conjunto de regras e de normas que devem ser seguidas, que realmente também fazem parte, mas é muito mais do que isso, né? A segurança do trabalho ela olha para o ser humano que está ali inserido dentro daquela empresa e da relação que ele tem com o trabalho, né? Desde as relações com as pessoas, a relação com a máquina, com aquilo que ele manipula, com o produto que está sendo produzido. Então, segurança do trabalho, eu gosto de dizer que tem a ver com cuidar de pessoas. Elisângela, você falou aí dos riscos, né? Mas na prática, quais são os riscos mais comuns que você vê no dia a dia das empresas? No dia a dia, e se a gente olha para as questões produtivas, né, os riscos mais comuns que a gente tem na maioria das empresas está relacionado à presença de ruído, à presença de poeira, manipulação de produtos químicos, né? Trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, que são ambientes extremamente perigosos. Então, esses são os mais comuns que a gente encontra e que demandam ali de imediato medidas de controles, estudos de como mitigar aquele risco, e aí envolve medidas de engenharia, implantação de EPIs. Então, esses são os principais e mais comuns dentro dos segmentos aí que eu trabalhei ao longo dos anos. Recentemente, acho que foi domingo, que eu vi uma reportagem, não sei se você lembra, que acho que é um show que vai ter no Rio e perdeu até uma pessoa, eu não sei os detalhes, mas me chocou muito, porque parece que ele estava no andaime. Você lembra dessa Sim. reportagem? Esse, infelizmente, é um tipo de acidente que é muito comum, principalmente nesse tipo de ambiente, né, de montagem de estruturas. Construção civil tem muito presente esse risco em altura e as pessoas, às vezes, acabam negligenciando, né? Estão acostumadas a trabalhar nesse ambiente e acaba negligenciando ali as regras, os equipamentos, e aí é onde acontece o acidente. E normalmente acidentes muito graves, né? Porque a gente está falando de alturas ali acima de 2 metros. Então são acidentes Nossa, realmente. parece que ele estava fazendo palco, porque acho que vai ter um show. Sim, exato. E aí, quando a gente fala do trabalho em altura, isso envolve uma série de regras, né? Desde a análise ali que eu tenho que fazer previamente, garantir que a segurança desse andaime, que ele foi montado da maneira correta. O trabalhador precisa estar lá com cinto de segurança, sempre atracado. Então, tudo isso são premissas básicas quando a gente fala de trabalho em altura, que infelizmente, ainda hoje, né, é muito negligenciado. Sim. Elisângela, e o trabalhador, qual o papel dele na própria segurança? Essa é uma boa pergunta, assim, que o trabalhador ele tem um papel essencial na própria segurança, né?
Então, quando a pessoa ali, a figura do trabalhador, ele não compra essa ideia da segurança, de seguir as regras, do que ele precisa usar, aplicar no dia a dia, é muito difícil que a gente consiga ter um ambiente seguro, né? Estabelecer ali a cultura de segurança. Então, o papel do trabalhador, ele entender que tudo que está sendo colocado ali é para a segurança da vida dele, da saúde dele, e ele aplicar e está disposto a colocar isso em prática, isso assim é premissa essencial para que realmente funcione, né? Para que as regras, as leis funcionem adequadamente. Sim. Ô, Elisângela, muitas vezes o uso de IPI, é essa mesma palavra, É Elisângela? IPI. É deixado de lado. Por que isso ainda acontece? Isso acontece, Léo, muito por as pessoas estarem muito acostumadas a fazerem aquele tipo de trabalho. E aí estão ali na sua zona de conforto, né? E a gente ouve muito dentro da segurança do trabalho essa frase de que sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. E aí é justamente nesse tipo de ambiente que o acidente acaba acontecendo. Então as pessoas negligenciam a existência do risco, não entendem que aquela proteção, né, é para a sua segurança. E aqui um ponto importante quando a gente fala de EPI, que é o equipamento de proteção individual, quando a gente olha na escala de engenharia, o EPI ele é uma das últimas barreiras. Então, uma vez que a gente deixa de utilizar o EPI, eu estou me expondo diretamente àquele risco, né? Então, o trabalhador precisa entender a importância, que risco que eu estou controlando através do uso aí do EPI e que é para a segurança própria dele, né? Para que ele volte para casa igual ou melhor do que ele foi. Com segurança, né, Elisângela? Exatamente. Elisângela, o que uma empresa precisa fazer para criar uma cultura de segurança de verdade? Esse é um tema bem complexo, né? Quando a gente fala de cultura de segurança, a gente está falando muito de valor, que é aquilo que é inegociável, né? E para que uma cultura de segurança seja realmente implementada dentro de uma empresa e que seja duradoura, isso precisa primeiramente partir da alta liderança. Então, a alta liderança, diretoria, líderes precisam ser os primeiros a entenderem que segurança é o valor número 1, né? Que segurança é o principal ali dentro da empresa e que é inegociável, né? E quando a gente fala que é inegociável, é entender que a segurança ela está acima, por exemplo, da meta de produtividade. Eu não posso colocar a produtividade na frente das regras de segurança. Então, isso tem que partir sempre de cima para baixo, para que os colaboradores, né, para que os trabalhadores entendam que para aquela empresa a segurança é um valor e que, independente do seu dia a dia, ou do que aconteça, da dinâmica do trabalho, ele tem que sempre priorizar ali a sua segurança. Elisângela, para quem trabalha em ambientes de risco, quais são os cuidados básicos não podem ser ignorados? Porque muitas das vezes são ignoradas coisas assim, fundamentais, né? E eu gostaria que você falasse. Perfeito. Os cuidados básicos, primeiro o trabalhador ele precisa conhecer o ambiente que ele está trabalhando, né? Então, se ele está trabalhando com uma máquina, ele precisa entender essa máquina, entender como é que ela funciona, quais são os procedimentos para fazer a operação segura. E a partir do momento que ele reconhece o ambiente de trabalho dele, ele identifica os riscos, ele entender quais são as medidas de controle. Então, para eu fazer determinada etapa desse trabalho, né, qual o procedimento que tem que ser seguido, quais os EPIs que eu preciso utilizar, quais são os cuidados mínimos. E uma vez que ele entende isso e coloca em prática, ele vai exercer ali um trabalho seguro. Elisângela, para quem quer seguir carreira nessa área, que dica você daria? E precisa de tantos profissionais que quer ser igual a você. A primeira dica é que precisa gostar de pessoas, né? Então, esse é um ponto principal, porque a gente trabalha no cuidado com a pessoa. Então, se você não gosta de se relacionar com as pessoas, eu já diria a segurança do trabalho não é para você, que isso é o que está mais presente assim, no nosso dia a dia. E o segundo ponto é realmente buscar ali o conhecimento técnico, né? Entender da parte de legislação, que é algo que também é bem persistente, né? Bem presente dentro da engenharia de segurança, e
colocar em prática ali o conhecimento. Acho que a premissa principal é gostar de pessoas, gostando de pessoas, você já está habilitado aí para... Já é um grande passo. Já é um grande passo. Depois disso, é realmente buscar o conhecimento técnico, né? Que aí é algo que vai trazer a credibilidade para o dia a dia e que é primordial também aí em qualquer profissão. Elisângela, muito obrigado por você tirar o seu tempinho para estar vindo aqui com a gente. Eu sei que você enfrentou chuva, né? Que você saiu lá de Sumaré e, graças a Deus, chegou com segurança. É isso né? mesmo. Então, muito obrigada, viu? E eu gostaria que você deixasse pessoas que querem falar com a Elisângela, suas redes sociais. Pode deixar aqui para nós aqui. Bacana, eu que agradeço aí novamente a oportunidade. E quem quiser conhecer mais aí da minha carreira profissional, enfim, um pouco mais sobre a engenharia de segurança do trabalho, podem me procurar no LinkedIn, a minha principal rede, né, profissional, só procurar por Elisângela Furlani. Muito obrigada e até o próximo programa.